Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber Juliana Biolk, Valéria Santoro e Cris Baumgart. Elas trabalham em conjunto falando sobre a longevidade da família empresária, cada uma trazendo o seu ponto de vista. Como aproximadamente 90% das empresas no Brasil são empresas familiares, esse tema é de extrema importância. Vem conferir e já aproveita e compartilha com outras pessoas também. Vamos juntos crescer cada vez mais essa rede. Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. E fique à vontade para sugerir aqui nos comentários outros profissionais que você gostaria de ver por aqui também. Vamos juntos, aumentando cada vez mais essa rede. Que alegria recebê-las aqui no canal. Agradeço imensamente por terem aceito o convite. E já estou assim com a cabeça a mil, querendo saber um pouco mais sobre o trabalho de vocês. Já fui atrás do podcast que a Juliana compartilhou comigo. E eu brinco que amiga de amiga eu já considero próxima mesmo, porque a Maria Inês passou o contato de vocês, falou super bem do trabalho, eu fui atrás e eu acho que realmente a gente tem muitos pontos em comum para estar partilhando nesse encontro. Então, eu não quero eu apresentar vocês, eu acho que nada melhor do que cada uma contar um pouquinho sobre a sua história. Então, eu vou começar aqui com a Valéria, que está do meu lado, aqui na tela. Então, Valéria, conta um pouco quem é você, da sua trajetória, e aí a gente vai passando aqui também para a Juliana e para a Cris depois. Sejam muito bem-vindas aqui ao canal. Obrigada, Alessandra. Bom, assim como tu disseste, né, da tua alegria de nos ter aqui, eu também quero falar da minha alegria de estar aqui. É muito bom poder conversar, é muito bom poder trazer o nosso programa, trazer o que a gente faz, o nosso propósito em comum, que é a longevidade das famílias empresárias, né? Então, ao longo dessa conversa, isso vai ficando mais claro. Mas, assim, eu sou a Valéria Santoro, um pouquinho de mim, assim, sou formada em Direito, trabalhei já com isso há algum tempo e fui vendo que eu não tinha uma veia litigante muito forte, então acabei entrando pela mediação de conflitos e foi aí que eu me encontrei mesmo. Fiz minhas formações, atuo, sou mediadora judicial, extrajudicial, sou sócia de uma câmara de mediação que se chama Acrópole, tenho 2 sócias, a Luciana Severo e a Carla Delgado. E, além disso, fui entendendo a importância da comunicação, tanto para a mediação quanto para as relações de uma forma geral. O que é estar em diálogo e a dificuldade que é estar em diálogo e desenvolver uma escuta qualificada. Então, eu estudei e venho estudando isso muito, minha base teórica para isso é a comunicação não violenta, e aí, através disso, dou cursos, capacitações e facilito oficinas dentro dessa área da comunicação, da escuta empática, da empatia, em famílias empresárias, empresas, e aí que surgiu também a minha parte, né, deste programa, desse grande guarda-chuva, que é da longevidade das famílias, a minha parte que é da comunicação, que é para desenvolver, para disponibilizar todo o potencial da comunicação dentro das famílias empresárias e, com isso, perpetuá-las, né, ao longo do tempo. Então, assim, sou também, faço parte de um programa de protagonismo feminino dentro da Picadilly, da Via Mar, que é algo que eu sou apaixonada, gosto, incentivo. Sou dirigente de uma ONG, que é a Associação Mater Teresa de Jesus, onde a gente atende crianças em situação de vulnerabilidade social aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, assim, de uma forma geral, bastante resumida, essa é a Valéria hoje, né? Em constante transformação, mas hoje essa sou eu. Obrigada por partilhar um pouco mais, Valéria. Já vi vários pontos, mais outros pontos em comum entre nós, mas a gente já vai explorar um pouco sobre esse seu olhar da comunicação e como nós vemos que muitos conflitos acabam surgindo da falha da comunicação, uma falha na escuta, que é outra ferramenta fundamental dentro das nossas relações. E agora, Juliana, vou seguir aqui a nossa volta, por favor. Os seus instrumentos. E aqui a gente tem um grande cardápio de aprimoramento de instrumentos, e o meu ponto de vista desse aprimoramento é justamente a estruturação dessas instâncias de governança, inclusive a partir dessa minha experiência que eu acumulei como advogada de crise. A gente consegue identificar com clareza
na crise aqueles pontos que poderiam ter sido trabalhados antes para que a empresa não chegasse naquele ponto de precisar buscar ajuda porque já não consegue mais pagar suas dívidas. Então, essa trajetória de acompanhar esses momentos mais extremos do declínio, que é normal da biografia das empresas, ele, para mim, sempre foi a minha experiência. E eu venho também de família empresária, né? Tanto do lado da minha família, o escritório que eu toco hoje é uma empresa familiar, nós somos sócia do meu irmão, fui sócia do meu pai por muitos anos, toco, né, esse escritório também em cima de um legado que ele deixou, que é a Lei de Recuperação de Empresas do meu pai, mas a família do meu esposo também é uma família empresária, e lá eu sou a agregada, né, nesse bom sentido, e sempre enfatiza aqui a acolhida. Então, eu entendo, vivencio essas experiências, né, que a família empresária proporciona, que são muito únicas, são desafios, são qualidades muito especiais, são privilégios que a família empresária tem, inclusive na atuação do mercado, mas também são desafios que são muito típicos e são muito próprios dela. E essa minha biografia eu fui construindo a partir de ter como propósito transformar esses desafios, né, em oportunidades e mudar algumas biografias, ter que lidar menos com crise e mais com prevenção. Foi assim que eu cheguei aqui hoje. Perfeito, Juliana, obrigada pela partilha e quero saber mais depois sobre experiências práticas mesmo, porque esses desafios, eles realmente são complexos, porque além da questão empresarial, tem a questão da família, tem o cuidado para não atrapalhar a relação pai e filho, a relação entre irmãos, então é realmente muito delicado estar lidando com todas essas questões. A gente vai aprofundar um pouco mais. Cris, por favor. Alessandra, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com vocês, minhas parceiras, nesse programa tão lindo, tão especial, e que a gente realmente acredita muito, que a gente pode ajudar e instrumentalizar as famílias empresárias com todo esse conteúdo que a gente vem desenvolvendo ao longo da nossa vida, e agora a gente se juntou para montar esse programa junto para cuidar dessa longevidade das famílias empresárias. Contando um pouquinho de mim, então eu sou Cristina Baumgart, eu sou terceira geração do Grupo Baumgart, um grupo multinegócios com foco grande aqui na região de São Paulo, onde eu moro, onde morei a vida inteira. Eu me aproximei da governança com a nossa história da governança interna do grupo. Então, um pouco depois dos anos 2000, a gente começou a falar o que a gente poderia fazer pelos negócios, pela longevidade, pela perpetuação dos nossos negócios, e não existia o termo governança ainda, ele apareceu um pouco depois, e quando ele apareceu e veio com toda aquela estrutura, a gente se encantou, a gente se apaixonou, como descendente de alemães, adoramos uma regrinha, adoramos respeitar o que é ensinado, então a gente fez a nossa lição de casa e montamos uma governança muito robusta para o grupo. E usando essa experiência, eu, durante 5 anos, desde que a gente instituiu a governança familiar, eu coordenei esse órgão, então eu fui presidente do nosso Conselho de Família durante 5 anos, e eu presidi também, eu coordenei um comitê de assessoramento ao Conselho de Família. Isso durou mais ou menos 1 ano e pouquinho, e agora, em julho desse ano, eu fiz a minha sucessão para o meu primo e para minha irmã, e fiquei muito feliz com essa sucessão, porque a gente sabe que governança começa, ela é processo, nunca termina, e é muito bom a gente poder oxigenar as pessoas que estão lá, porque são outras cabeças pensando, são outras pessoas falando, dialogando, pegando o gancho aqui da Valéria, e como é importante a gente ciclar essas posições de tempos em tempos para a gente poder se renovar. Então, essa é a minha história muito recente. Atualmente, eu participo do nosso conselho de sócios, já faço parte desse conselho de sócios já há algum tempo, e há uns 2 anos eu realmente passei a integrar essa comissão, e esse órgão para a gente é fundamental. Eu sou conselheira independente de algumas empresas, sou mentora de protagonismo feminino, também é um tema que eu adoro desenvolver mulheres, então mulheres desenvolvendo mulheres. Fiz a minha formação no IBGC, como conselheira de administração, fiz lá também meu curso de herdeiros e acionistas e fiz uma formação mais recente de ESG. O ESG é um tema que eu adoro, sou uma apaixonada por esse tema, principalmente pelo S, que é o meu propósito de vida, meu Ikigai, que é o social, que é cuidar de pessoas, então eu me conecto muito com pessoas, muito facilmente, eu adoro ouvir histórias, contar histórias e aprender junto. E por conta disso eu trabalho em algumas ONGs, entre elas o Reciclar, onde eu faço mentoria de jovens com alta vulnerabilidade social,
Faço parte do Friendship Circle também, que trabalha com inclusão de jovens e crianças com deficiência na nossa sociedade, um trabalho incrível, maravilhoso, que a gente vê muito ganha-ganha de todos os lados. E outro trabalho que eu faço é com a Childhood Brasil, que também é uma ONG internacional como Friendship Circle, mas aqui no Brasil a gente tem uma atuação muito forte com crianças e jovens que foram abusadas, então a gente cuida muito dessas crianças. Eu também tenho minha formação como advocacia, assim como minhas colegas aqui, não exerço. Trabalhei durante um tempo, mas eu vi que não era isso que eu queria, e aí me encontrei nessa área de governança. E esse ano me lancei com novos desafios. Outro trabalho que eu faço de voluntariado é na Family Business Network, que é a FBN, que também é uma organização internacional, está em 65 países, e eu faço parte do conselho de administração deles hoje em dia, onde a gente tem quase 150 famílias associadas, e é ali que a gente troca, inspira outras famílias, trocamos problemas, aprendemos uns com os outros, e é uma organização que me traz muito conhecimento. E esse ano me lancei em novos desafios, então a gente tem um podcast juntos, a Valéria, a Juliana e eu, que a gente trata da longevidade da família empresária, que é esse que você mencionou agora há pouco tempo. E eu sou também agora, eu tenho minha própria empresa de mentoria e consultoria, que foi desenvolvida esse ano, que chama Cris Baumgart, Desenvolvendo Famílias Empresárias. E esse é um trabalho que eu estou cada dia mais apaixonada. Poder desenvolver, poder ajudar outras famílias empresárias a se perpetuarem para outras gerações e garantir que essa longevidade seja passada de geração em geração. Perfeito, Cris, muito obrigada pela partilha. Eu já estou aqui com a cabeça pipocando que um outro encontro para a gente fazer sobre os projetos sociais que vocês estão envolvidos, que eu também estou envolvida, que tem o Rio Alegro, que é um projeto que eu também quero aproveitar para falar aqui, e depois a gente trocar ideias, porque eu acho que essas partilhas, além de conectar muito, elas agregam, porque a experiência de uma, a história de outra, isso faz transbordar, que quando a gente fala disso, o olho brilha, as coisas já fluem diferente, e também eu acho que isso inspira outras pessoas a aproveitarem e realmente abraçarem alguma causa junto, porque a gente sempre tem como disponibilizar de alguma forma o nosso tempo para doar em alguma causa, algum propósito. Mas agradeço imensamente, é muito rica a história de cada uma de vocês e fico muito feliz de vocês terem se encontrado dessa maneira, ter se conectado de maneira tão profunda para ligar a experiência de cada uma e ajudar para que as empresas familiares, em especial, consigam seguir por mais tempo e não fique acontecendo o que, infelizmente, algumas passam de se destruírem, de acabar ficando anos e anos em brigas e não conseguem nem finalizar um ciclo e nem dar sequência através de uma sucessão. Então, agora eu queria saber um pouco de cada uma de vocês, dentro da área de cada uma, como que vocês visualizam, quais são os pontos assim essenciais dentro da área de cada uma de vocês para que uma empresa familiar consiga ter essa caminhada de forma mais longa e também saudável durante essa trajetória. Vamos começar de novo aqui com a Valéria para contar um pouco da comunicação dentro disso. Tá bom, obrigada, Alessandra. Olha, bom, eu, dentro da minha experiência, lidando com as famílias empresárias e, por consequência, né, com os seus impactos dentro da empresa familiar, eu vejo a importância de uma comunicação clara, de ambientes propícios ao diálogo, a que as coisas sejam ditas e bem compreendidas. Eu venho também de uma história de empresa familiar, onde meu marido, eram 3 sócios, e participou por 15 anos de uma empresa, então, multifamiliar. E vivenciei o dia a dia de divergências, né? Divergências de pensamento, divergências da tomada do risco, do que é o apetite para o risco de uma família e de outra, até que, pelo momento de vida, ele saiu da sociedade. E também, ao longo desses anos todos, acompanhei uma outra família empresária, porque minha mãe é casada com um empresário grande, e então fui acompanhando o dia a dia, a vida da tomada de decisão e a da jornada dele dentro da empresa, depois como CEO, depois dentro do conselho, e a complexidade, assim, o quão essencial é ser
debatido, ser conversado, o que significa para cada um, os termos, as expectativas, para tu constituir os protocolos familiares, para tu teres uma governança robusta, esses diálogos precisam acontecer, para que as pessoas estejam verdadeiramente comprometidas com os documentos jurídicos. Os termos têm que ser bem entendidos para que elas vejam o que elas estão se comprometendo no médio e no longo prazo. Então, assim, a minha área, né, da comunicação, eu vejo como uma rede de apoio, como uma teia de sustentação, tanto para o que a Cris faz, quanto para o que a Juliana faz. Ela permeia, ela é um assunto transversal a todos os outros, que vai dando sustentação para as relações e para que a empresa e para que a família possam seguir de uma forma mais saudável. Então, é assim que eu tenho visto esse assunto fluir. Perfeito, Valéria. E só uma pergunta, a questão da comunicação realmente ela é transversal, então independentemente da área, independentemente do setor, das pessoas, isso acaba sendo impactado pela forma como nós nos comunicamos. Mas falando dentro da empresa familiar, o que você considera fundamental dentro, vamos dizer assim, de um procedimento, de um processo interno de partilha de informação, de como estruturar isso, além das questões que você já falou, de traduzir termos, de realmente todo mundo estar falando a mesma língua? Sem prejuízos ou retaliações, né? Então, a gente fala hoje em dia muito em segurança psicológica e nada mais é do que isso, né? Então, um ambiente seguro para discordâncias. Eu vejo que é fundamental também que o líder esteja conectado com os seus colaboradores, então, entendendo o que está havendo na equipe, chamando para conversas individuais, vejo que isso também é fundamental. Nem tudo pode ser tratado no grupo, então trazendo isso para o âmbito da empresa, né? Mas também no âmbito familiar também vejo que é isso, nem tudo pode ser tratado na mesa de domingo. Acho que conversas individuais são bastante importantes também, né? Nem tudo pode ser tratado no grupo. Então, a clareza, e isso tudo passa pela clareza, tá? Mas falar de si, aí eu vou trazer um pouco para comunicação não violenta, não tem como, né? Assim, falar de si é fundamental, não apontar o dedo para o outro, evitar culpabilizar. Então, é como eu me sinto, como aquilo me impacta, e aí, a partir disso, trazer qual é a tua necessidade, o que precisa, o que tu vês como fundamental a ser atendido, e fazer um pedido claro a partir disso. E estar aberto à resposta que vem do outro. Porque a gente formula uma resposta que eu gostaria, uma resposta ideal. E quando essa resposta ideal não vem, eu me frustro imensamente e interrompo o diálogo. Então, eu me coloco na conversa, mas me coloco de uma forma aberta a ouvir o que o outro também tem a me dizer, e ali estabelecer, então, um compartilhar de percepções sobre o que está havendo na nossa relação ou naquela situação específica. Então, eu vejo isso para mim é fundamental, né? Perfeito. Até porque essa questão da comunicação, se não está bem alinhada, começa a desencadear N situações e depois a pessoa nem sabe muito bem aonde começou e foi ali porque um não escutou o outro, às vezes estão falando a mesma coisa e quando percebe já está lá na frente e já veio várias situações que poderiam ser evitadas ou pelo menos serem amenizadas através desse processo. Perfeito, Valéria. Isso. Obrigada pela partilha em relação a esse olhar da comunicação que todos os temas aqui são importantes, mas a comunicação é algo que me puxa ainda mais pela minha atuação também. Sim, eu sei. E Juliana, conta agora sobre o seu viés, sua experiência, o que fazer, o que a empresa familiar deve fazer para evitar chegar num momento tão, já, digamos assim, final, que é algo que você trabalha muito também, na dissolução, como fazer. Conta um pouco para a gente. Eu acho que aí vem, né, a beleza da complementaridade aqui das nossos olhares sobre o mesmo tema, né? A Cris vai falar com certeza, e ela tem bastante propriedade para falar sobre isso, sobre a teoria dos 3 círculos. Quando a gente fala em família empresária, a gente tem que sempre lembrar, né, de que é uma forma de ver, eu acho que é uma forma de ver que funciona e entrega um resultado, que a família empresária, ela
se coloca dentro dessa dinâmica entre o negócio, a sociedade e a família. Então, o meu objeto é o negócio. É a partir da proteção deste negócio, inclusive das interferências e dos interesses da família, esse negócio fortalecido, essa atividade, e todo o resto vai acontecer. O negócio ele é meio, mas ele também de alguma maneira é fim, né? A família tem seus interesses, ela precisa ser observada, mas se ela não tiver aquela empresa em comum ou aqueles vários negócios em comum, ela não vai para começar a ser uma família empresária. A gente vai vender tudo, cada um vai ser com seu dinheiro e vida que segue e dissolveu esse vínculo que também é um vínculo de afeto, é um vínculo sanguíneo muitas vezes, mas é um vínculo financeiro de alguma maneira. Então, a proteção dessa atividade é o meu viés. Como? Existe uma resposta pronta, não existe um one size fits all, né? Isso é uma grande falácia. Cada situação terá a sua própria estrutura que se adequa, cada situação vai ter a sua maturidade, vai estar no ponto certo para a gente trabalhar, ou, de repente, pensar em estruturar órgãos de governança do tipo conselho de administração, comitês, né? Ou talvez pensar numa simples transformação daquela limitada para uma sociedade anônima, ou manter como funciona numa limitada e trazer as estruturas de uma SA para lá, trabalhar um protocolo, trabalhar um acordo de cotistas ou de acionistas, enfim. Não existe uma fórmula, isso a gente vê muito acontecer, mas fulano fez de tal jeito, eu também quero fazer. Não. Cada família empresária vai ter o seu momento de maturidade, assim como o seu negócio vai ter o seu momento de maturidade, para que a gente possa identificar esse momento e estruturar esses órgãos de governança da atividade, com foco em quê? Em ter os números na mão e poder pilotar esse avião, né, da melhor maneira possível, sempre com foco em resultado. Porque se eu não garantir o resultado, precisa ser alinhado e coordenado com os interesses e os valores da família, mas sem o foco no resultado, a gente não vai conseguir evitar aquilo que ninguém quer, que é o desaparecimento daquele negócio. Então, eu costumo dizer, né, eu trabalho bastante com essa questão da crise, mas é olhar a crise de trás para frente, não a crise como o último evento, mas o evento que eu não quero que aconteça. E essa crise, ela nunca De uma maneira preventiva, você disse. Exato. A crise, ela é originada em uma razão. Uma crise de uma empresa, quando ela desemboca no caixa, ela é como um desastre aéreo. São vários erros que vão sendo cometidos ao longo de um processo inteiro, que no caso da empresa vai levar muitos anos. São aqueles pequenos sinais que a gente vai vendo, são aquelas brigas que a gente não quer comprar porque tem a questão familiar, aquela sujeirinha que a gente vai empurrando para baixo do tapete, são aquelas torneirinhas que vão abrindo e que ao longo de muitos anos de declínio a gente vai perdendo, né, a capacidade de pagar as dívidas e desemboca em uma crise de liquidez que é que ninguém quer, que é o interessante, seria uma recuperação, algo desse tipo. Então, trabalhar o antes, manter o máximo possível a maturidade do negócio, perpetuar essa maturidade do negócio, incutir uma mentalidade, inclusive, de transformar este negócio quando for preciso, e a gente está num momento muito desafiador em relação a isso, os negócios precisam se reinventar, reestruturar. Esse é o meu viés, né? Como que eu, do ponto de vista jurídico, trago amarração desses combinados, ajudo na construção desses combinados, amarro esses combinados para que eles deem sustentação para o negócio que vai dar sustentação para todo o resto. Não que um seja mais importante que o outro, mas existe uma complementaridade aqui. E é bonito que a Valéria vem, como ela diz, né, com a rede que sustenta. Cada lado aí a gente vai estruturando, porque é muito diferente de você vir com um acordo de acionistas, por exemplo, num modelo que funcionou para fulano e não respeitar as peculiaridades daquele determinado caso, vai estar fracasso. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa discutir, papel em branco e construindo todo mundo junto, porque com esse engajamento de ter tomado a decisão é que esses combinados param em pé. E se eles são feitos da adequada, não preciso nem ler para saber o que foi que eu combinei e o que eu preciso fazer, né? Então, trabalhar esse viés do engajamento mesmo das pessoas que estão no negócio com os interesses e os valores da família, de forma a perpetuar todo esse sistema. Perfeito, Juliana. E como que você consegue trabalhar? Na verdade, acaba sendo meio transversal, eu acho, dentro da sua atuação, a negociação. Mas fala aqui de uma maneira um pouco mais prática, por favor,
como que você trabalha a negociação dentro desse viés jurídico para dar essa segurança e trabalhar de maneira preventiva com as empresas familiares? A negociação, ela é, assim, como você disse, ela é transversal e ela é o cimento para construir todas essas estruturas, né? Porque a Sim. gente negocia os combinados o tempo inteiro. E no negociar, vai cedendo interesses, né? Vai pautando algumas questões, vai caminhar por uma linha de comunicação não violenta, vai construindo muito mais, né? Que é isso que a Valéria traz. Então, a gente negocia o tempo todo. E se a gente não negociar e construir juntos a partir dessa negociação, um cede de um lado, o outro cede do outro, constrói. Nesse momento aqui, vamos assim, mas ali na frente eu quero ter o direito de revisar. Hoje me funciona desse jeito, mas talvez se tivesse sido feito diferente lá atrás, né, a gente não precisasse estar aqui. Então, esse negociar, ele é o tempo todo. Como aquilo que eu comentava antes, não adianta eu vir com um documento, que é o que vai dar a estrutura, a liga disso tudo, né? A estrutura jurídica, com um documento que não foi negociado. Um documento que nasceu de um modelo que serviu para alguém, um padrão de acordo de cotistas, de acionistas, por exemplo. Não vai funcionar. O ideal é você sair do zero. Eu aqui, quando quero falar em entrada, né, de distribuição de resultado, o que funciona para essa família? O que o mercado faz? Muito bem. Então, se a pessoa que está aqui está exercendo a mesma atividade que eu, está fazendo dessa maneira, o fulano está fazendo daquela outra, qual que é a nossa maneira para que a gente atenda o interesse da família, mas também preserve o negócio? E é esse tipo de negociação o tempo inteiro, negociação da porta para dentro, da porta para fora, com o mercado, com os interesses, né, dos familiares, com os interesses das pessoas que estão tocando a gestão do negócio, que muitas vezes não são familiares. Isso tudo vai tecendo um grande tecido, né, uma grande estrutura. Se for feita na negociação e na conversa e no diálogo, com certeza tende a ser muito mais robusta do que se a gente partir para algo que não parta, né, não saia desses negócios. A negociação é o tempo todo, né? Ela é o repertório, ela é a linguagem que a gente tem que falar para poder construir esses combinados todos. Perfeito, perfeito, porque se não tiver uma boa negociação, se for uma imposição, a coisa não será sustentável. Em algum momento aquilo ali vai romper, vai criar uma desconfiança, vai criar um ambiente que não vai ajudar a realmente finalizar aquele acordo da melhor forma. Obrigada, Deixa eu só Juliana. rapidamente te dar um exemplo, né? Um tempo atrás eu fui fazer um trabalho com família, só para ser mais prática na minha resposta. Uma família do negócio, do agronegócio. E era uma família que tinha saído, eu também estou aqui no Rio Grande do Sul, né, como a Valéria, saído daqui do Rio Grande do Sul nos anos 70 e foi para o Mato Grosso, comprou uma grande quantidade de terra que naquela época não valia quase nada, né, era super barato e hoje é um patrimônio muito grande. Então, são 3 irmãos. Vamos fazer um acordo de cotistas aqui, porque vamos transformar isso numa sociedade limitada, muito bem. E como que a gente lida com as esposas? Vamos trazer elas para a mesa? Óbvio que sim, elas são todas casadas com regime de comunhão universal de bens. Então, a negociação ela envolve não só quem é a cotista, enfim, nesse caso, e pessoas que estão diretamente vinculadas, quem está lá, mas todos os interessados. Inclusive, esse é um interessado óbvio, né? Mas eu preciso negociar, eu preciso explicar para elas. Isso foi algo que foi feito nesse caso. Como eles dados pelo regime da comunhão universal de bens, eles não podem ser sócios, né, com as esposas. Então, elas, a princípio, não poderiam figurar no contrato. Como é que a gente lida com isso? Eu preciso negociar, eu preciso explicar, eu preciso dar segurança, eu preciso dar conforto, de que aquele arranjo, aquele limitador da lei, eu preciso obedecer, eu posso contornar ele da forma XYZ, ou então eu posso fazer de outra maneira, mas eu estou preservando o seu interesse, seu direito. Então, tudo o tempo todo. Né? Só para pedir se aí esse foi um deles, né? Que tinha um trabalho que podia ser feito, se ele fosse num caminho, ele deixava elas de fora, se ele fosse no outro caminho, ele podia trazê-las, então a gente teve que negociar qual era o desenho que funcionava melhor. Perfeito, porque as pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas, mas que têm ali uma grande influência, elas precisam ser escutadas, elas precisam estar a par, porque senão uma hora vai explodir ou tem um limite que a gente nem sabe de onde vem o impasse e é dali, daquela falta de realmente conseguir trazer todas as pessoas, o que a gente fala às vezes em alguns setores de stakeholders, né, que é trazer todas as pessoas ali envolvidas para trabalhar da melhor forma. Obrigada, Juliana. Adorei o exemplo prático. Acho que deu para quem está nos ouvindo realmente visualizar na prática essa questão tão importante. E, Cris, conta agora, então, sobre o seu olhar
falando sobre a governança, falando um pouco mais dos 3 círculos. Quero saber, por favor. Vou pegar o gancho aqui dos 3 círculos, porque eu sempre gosto de começar. Aliás, um dado muito importante, antes da gente começar a falar dos 3 círculos, é a gente falar sobre a importância das empresas familiares, tanto no Brasil como no mundo todo. Em torno de 85% a 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. Aqui a gente leva em consideração os pequenos empresários, os médios, os grandes, as grandíssimas empresas, mas a gente não leva em consideração as multinacionais, né? Obviamente, a não ser que elas sejam de empresas familiares. Então, esse dado é muito importante para a gente entender o quanto a gente deve lutar para manter a nossa empresa familiar de geração em geração. Olha como nós somos importantes para a economia do Brasil e do mundo, porque esse número se repete no mundo. Claro que às vezes cai para 75%, mas às vezes é para 90%, mas esse número é muito significativo. Bom, dito isso, agora sim, falando dos 3 círculos, então, os 3 círculos são, um é a empresa, é a gestão, é a empresa em si, é o negócio. A outra esfera que a gente trata é a da família, que é a família em si, somos nós, com os cônjuges, com os filhos, com nossos pais, com nossos primos, e a outra esfera trata do acionista, que trata da propriedade. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é em qual dos círculos eu me encontro neste momento, porque eu posso estar em um, posso estar no outro, posso estar em 2, posso estar nos 3, se eu trabalhar, for da família e for acionista, eu estou nos 3 círculos. Mas é muito importante a gente ter a clareza de qual chapéu, que é essa nomenclatura que a gente usa, qual é o chapéu que eu estou exercendo naquele momento, naquela reunião. Porque às vezes eu posso estar como gestor, como uma pessoa da operação, mas às vezes eu estou como família, e às vezes eu estou como sócio. Então, a gente tem que Isso tomar pode muito gerar um cuidado. conflito de interesse, um conflito ali até de clareza. Uhum. Se a gente não tomar cuidado e não tiver essa clareza exata do que representa esses 3 círculos e qual o meu papel naquele momento, isso gera um problema muito grande de comunicação, porque eu não vou saber como é que eu devo me comportar, né? Se eu vou estar com papel de família, ou se eu vou estar com papel de acionista ou do gestor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado de qual papel eu estou exercendo naquele determinado momento, naquela reunião. Eu trabalho dentro desses 3 círculos, né, das 3 governanças, né, que é a de sócio, que é a de família e a da família, do sócio e da empresa. Eu cuido da governança de sócios e da governança da família. A governança corporativa, ela já é mais falada hoje em dia, que é o nosso conselho de administração ou conselho consultivo, que a gente ouve muito falar hoje em dia. Mas muitas pessoas não sabem que existem essas 2 outras governanças, de família e a de sócio. E essas 3 esferas, elas têm que estar muito azeitadas e muito bem conversadas, com a clareza da informação, qual é a função de cada uma delas, qual é o assunto que eu vou tratar dentro de alguma delas, porque, de novo, se a gente não tiver essa clareza, a gente pode ter um impasse e pode ter algum conflito. E aqui, fazendo um parênteses do conflito também, que a Valéria não citou, mas muitas vezes o conflito, ele é bom. Na maior parte das vezes, o conflito, ele é bom. Mas a gente precisa saber como lidar com aquele conflito. Por isso, a escuta empática, aquela escuta profunda, é a gente entrar em diálogo, como a Valéria fala muito bem, e cada vez que eu escuto ela, eu aprendo mais, porque isso é um exercício que a gente tem que fazer. A gente não aprendeu a se comunicar na escola, a gente não aprende a se comunicar em casa, né? Então, hoje, a gente tem que se comunicar para a gente ter uma família mais saudável. Então, eu lembro do meu pai, usando um exemplo bem dentro de casa, meu pai sempre dizia, não pode ter briga na família, não pode brigar com os primos. Mas o brigar é diferente da gente discordar, que é diferente da gente ter um conflito, da gente ouvir uma opinião diferente. E isso da gente escuta, e a gente conseguir ter a possibilidade de dialogar. Então, eu falo, o outro escuta, o outro escuta, eu falo, e assim todo mundo consegue comunicar, isso é benéfico para a família. Então, a gente não pode ter medo do conflito, a gente tem que saber resolver, por isso é tão importante a parte da comunicação. E cada um dos 3 círculos, ele foco, né? Então, quando eu estou falando de governança familiar, eu foco na família. E aqui a gente tem os nossos combinados,
dos combinados a gente resulta num documento, que é um documento que não é um documento jurídico, a gente não usa o juridiquês, a gente usa uma forma muito leve de conversa, porque a gente precisa que a família inteira entenda o que está sendo combinado, e dali a gente faz todos os tipos de combinado, desde se eu posso fazer parte de uma concorrência, se eu posso montar uma empresa concorrente, se eu posso montar um negócio com o sobrenome da família, se eu posso fazer parte de um partido político, se eu posso usar alguma bandeira da politicagem por trás. Todos os combinados são feitos aqui na esfera de família, e toda a família deveria saber, né, o que está sendo combinado ali. Então, a partir de mais ou menos 16, 18 anos, cada caso é um caso, a gente pede para que esses jovens também assinem esse documento, que são as regras gerais, e ali também tem a história da família, como a gente começou, quem começou, por que começou, de onde surgiu a ideia, como foi o começo, porque conforme as gerações vão se afastando dos fundadores, a gente não pode deixar que a história se vá também. A gente precisa manter essa chama acesa, e ali vem os nossos valores também. E como é importante a gente revisitar os nossos valores e a nossa história de tempos em tempos. Aliás, digo mais, todo tempo é hora de revisitar, porque sempre surge um fato novo, e a gente tem que valorizar quem fundou a empresa, porque com certeza foi uma história muito difícil, não foi uma história fácil. Tendo então, essa clareza da família, o outro órgão que eu trabalho muito é o de sócios. E aí vem muito o trabalho da Juliana de preparar o acordo de sócios com todas essas regras. Por exemplo, se eu vendo para o meu irmão hoje e daqui a um ano ele vende para uma multinacional, ele tem uma informação, a gente brinca, uma insider information, ou um primo, ou um outro sócio, para que a gente não tenha desvantagem, a gente coloca esses combinados também dentro do acordo de sócios, que é um acordo muito importante. Ele vai ser registrado, ele tem que ser sabido por todo mundo, pelos cônjuges também. E aqui fazendo até uma brincadeira séria, eu gosto muito de usar a palavra de agregados, muitas pessoas têm preconceito com essa palavra, mas eu gosto de trazer que agregado vem de agregar, que é a gente trazer para junto, a gente conseguir somar. Eu sou uma agregada muito feliz na família do meu marido, e eu tenho essa nítida impressão de que quando a gente vem para agregar, todo mundo sai ganhando. Então, eu gosto muito de usar a palavra agregados. Então, os agregados têm que saber tanto o que está sendo combinado dentro da esfera da família, como dentro da esfera do acionista. Então, isso quer dizer, dentro do protocolo de família, quais são os nossos combinados como família, e também os combinados como sócios. Quais são as regras que nos protegem? Depois, um outro ponto muito importante é que a governança, ela independe do tamanho da família. E qualquer uma das três. Independe do tamanho da família, independe do faturamento da empresa, independe do tamanho da empresa. Muitas pessoas falam para mim assim, Cris, mas isso sou eu, minha irmã e meus pais, somos só 4. E aí a minha pergunta é, vocês querem que essa empresa seja perpetuada ao longo das próximas gerações? Quando a terceira geração estiver aqui, você já não quer que tenha as regras? Porque as regras, o ideal é que elas sejam criadas quando a gente está num bom momento, não quando a gente está num momento de litígio, de briga, de discordância. Então, vale muito a pena a gente se preparar para a governança, para as nossas regras, porque elas são nossas aliadas, né? E isso vai ajudar que a nossa empresa passe para a segunda, para a terceira, para a quarta geração. Perfeito, Cris. Agora me veio na cabeça uma questão que está muito em alta, que eu falo muito aqui no canal que o litígio, ou melhor dizendo, o conflito, ele não é necessariamente algo negativo, vai depender da forma como nós lidamos com ele. E nós podemos sim lidar de uma maneira construtiva, de uma maneira de trazer outras ideias para pensar diferente, outras saídas. Mas uma coisa que está em alta hoje com bastante dificuldade é a questão entre gerações. Então, como fazer dentro da governança, que está aqui, dizendo qual é o norte para seguir, mas vem uma geração que quer inovar, que vem com tecnologia, que vem com uma ideia, que a gente sabe que é tudo muito rápido, em pouco tempo, muita coisa vem mudando. Como equilibrar isso entre as gerações e onde que entra o seu trabalho dentro disso? Trabalhar entre gerações é sempre um grande desafio. Umas famílias mais, outras famílias menos. A gente sempre fala que os conflitos vão aparecer. Mais cedo, mais tarde, de um jeito ou do outro, os conflitos vão aparecer. E conflitos entre gerações, eles aparecem com muita frequência.
Um dos trabalhos que eu gosto muito de fazer é fazer mentoria com a geração mais antiga, que a gente chama de Senior Gen, com alguém da Next Gen. Porque, às vezes, a gente não tem oportunidade de expor as nossas ideias com clareza num determinado momento oportuno, então acaba que as coisas ficam muito enroladas, né? A gente não tem tempo, a gente não tem oportunidade de contar o que a gente realmente está pensando. E como a gente não entra muitas vezes em diálogo, a gente não consegue escutar, a gente tem as nossas próprias opiniões, a gente precisa se construir para conseguir construir junto. Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer de mentoria dos mais velhos com os mais novos. E a mentoria, quando você faz essa mentoria acontecer, geralmente a mentoria reversa do mais jovem para o mais velho também acontece. Então, essa é uma maneira muito bonita de trazer leveza para o papel, porque é, é isso que a gente precisa, desmistificar o assunto de sucessão, que é um tabu, né? Uma vez, eu gosto sempre de brincar aqui, uma vez uma pessoa, agora, poucas semanas atrás, a pessoa me perguntou assim, com o que você trabalha? Eu falei, com tabus, porque sucessão é tabu, você trabalhar com agregados, muitas vezes o tema agregado já é tabu, como é que você traz propósito também é tabu, como é que você constrói essa família empresária também é tabu. Então, eu tenho uma maneira muito leve de tratar isso, porque como eu faço parte de família empresária e eu sofri tudo isso, eu passei por tudo isso, não sofri, algumas coisas foram mais sofridas do que outras, mas de trazer a minha experiência e experiência de outras famílias para tentar amenizar esse momento de sucessão. Mas quando a gente consegue quebrar essa barreira geracional e fazer com que as gerações trabalhem juntas, esse trabalho é lindo, é maravilhoso, é um ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Às vezes não tratamos de um next gen, às vezes o próprio filho, porque o pai não quer fazer a sucessão, a mãe não quer fazer a sucessão. Mas às vezes a gente não dá a oportunidade, eu sou mãe de 3 jovens, às vezes a gente, sem querer, a gente não dá a oportunidade para o jovem ter um espaço de progredir, de mostrar o trabalho dele. Então a gente precisa estar muito antenado, muito atento ao que nós estamos fazendo e se a gente está conseguindo co-criar juntos, porque quando a gente consegue co-criar é que a gente faz a coisa realmente crescer exponencialmente. E é lindo. E às vezes a gente consegue fazer um trabalho bonito de um next gen com um senior gen de outra família. Porque às vezes a barreira é tão grande dentro daquela família, por uma série de questões, que a gente não consegue trabalhar. Então a gente fala, por que não fazer uma mentoria de uma outra pessoa que está precisando, de uma outra família? E aí aquela pessoa passa a olhar com outros olhos, porque é sempre um ganha-ganha. Né? Sempre existe a mentoria de um lado, mas é sempre mentoria dos dois lados. Então, quando eu faço mentoria com as mulheres, eu também ganho com isso, eu também aprendo junto. Então, fazer a mentoria é isso, você desmistificar, você desconstruir, não é fácil muitas vezes, mas eu penso que quando você traz todo mundo para a mesma página, contando o que é governança e que ela vem para ajudar a gente consegue muitas coisas. Mas é importante todo mundo ter a clareza do que é a governança e o que a gente pode fazer juntos. E que ninguém quer tirar ninguém de lá, né? A governança tem que ser suave, tem que ser aos poucos. E aí ela vai acontecendo lentamente, e quando você vê, as pessoas já estão empoderadas e é muito mais fácil a sucessão acontecer. É um trabalho com várias mãos. Perfeito, realmente esse ganha-ganha que envolve a questão da comunicação da Valéria, que envolve a negociação da Juliana, que envolve a governança, é um ponto transversal mesmo, porque aqui consegue pegar o melhor de cada um e perceber que não é um contra o outro, mas sim ambos ou todos os envolvidos contra o problema, para realmente sair dali e conseguir prosperar, conseguir crescer cada vez mais e mais. E agora eu queria saber uma rodada, não sei se vocês topam, de trazer um caso. A Juliana acabou trazendo um antes, mas eu queria saber mais de caso prático, assim, para quem está nos ouvindo conseguir identificar, conseguir falar, nossa, mas eu estou passando isso na minha empresa, nossa, mas eu já vi algo parecido e conseguir se identificar de uma maneira ainda mais prática. Vocês topam compartilhar, assim, uma experiência? Então, perfeito. Não sei quem que gostaria de começar. Eu quero pegar um gancho aqui de uma coisa que a Cris falou, dessa questão entre gerações, sabe? Que a gente trabalha muito a comunicação intergeracional também dentro desse guarda-chuva da longevidade das famílias. E no último evento que nós estávamos falando, às 3 do nosso programa, uma das pessoas que estava lá, ela trouxe assim, eu quero, ela disse,
como é que eu faço hoje em dia, né, que essa geração mais nova vai para a universidade e depois não obedece mais a gente. E aí ela trouxe isso assim, e aí eu fiquei refletindo, né? Eu fiquei pensando assim, quando a gente traz para o diálogo, tu consegue entender o que aquela pessoa estava querendo dizer com a geração mais nova não obedece mais a gente. Uhum. Então, tu começa a extrair, perguntar, bom, mas o que é não obedecer? O que tu gostaria que eles estivessem fazendo, o teu filho, o teu sobrinho, né, que não está fazendo? Qual é a tua expectativa de ação que não está sendo correspondida? O que tu gostaria que ele estivesse fazendo dentro da empresa que não está sendo realizado? Né? Uhum. Então, dentro da tua pergunta, né, por exemplo, de como é que esses conflitos entre geração, ou como é que pode melhorar a comunicação entre as gerações. Hoje nós temos, às vezes, 5 gerações trabalhando juntas. E com essas diferenças de visão que nós temos, né, que as gerações têm de mundo, de comportamento, mas também procurar um interesse comum, procurar o que nos une, que é maior, e aí explorar o que é que está, qual é a divergência real, qual é a necessidade que não está sendo atendida, o que está por baixo dessa primeira camada de palavras soltas que De vem, né? posições. De posições, essa enxurrada de frases, né? De desespero, de reclamações que vem. Então, o que está embaixo disso? Extrair o que realmente precisa ser cuidado. E a partir disso, unir as pessoas de gerações diferentes. E aí construir um diálogo verdadeiro sobre isso, sabe? Então, isso uma coisa que acontece, que já veio, que essa frase, né? Não me obedece mais. Então, essa frase já veio para nós, e aí procurar trabalhar nessa aproximação, nessa conexão do que precisa verdadeiramente ser cuidado. Porque você deve ver muito na prática, né, Valéria? Como às vezes é que nós que trabalhamos com isso fica às vezes muito claro, mas quem está ali realmente não consegue enxergar que às vezes estão falando a mesma coisa, às vezes não estão mesmo escutando. Então um está falando, o outro já está pensando o que vai responder, já corta no meio, já não espera a pessoa nem terminar o raciocínio, não pergunta para entender um pouco mais, não valida para ver se o outro entendeu aquilo que estava dizendo. Então já vira um nó, uma confusão, e aquilo só piora. Então a comunicação, ela realmente é fundamental para diminuir essas eventuais barreiras, essas eventuais separações que poderiam vir de uma questão geracional, que na verdade quando a gente explora, a gente vê que não é tão distante assim. Normalmente tem muitos pontos em comum que nós conseguimos trabalhar. Isso, exatamente isso. Buscar esses pontos de união, explorar o que está por baixo, o que precisa ser cuidado, e trazer isso à luz para fortalecer isso que tu disseste, Alessandra, fortalecer com que o outro escute, com que o outro entenda o que essa pessoa não está conseguindo expressar com a clareza devida, né? Construir mais pontes entre essas pessoas, então facilitando essa comunicação, facilitando essa aproximação. Isso também acontece, a gente vê muitos casos, por exemplo, dentro das famílias, a rivalidade que existe entre irmãos. Né? Esse é um ponto bem importante dentro das famílias empresárias, que acaba se refletindo nas empresas familiares. Então, os irmãos, para trabalharem juntos, precisam, muitas vezes, fortalecer os seus vínculos, trazer questões emocionais, às vezes, de muitos anos, mas limpar a relação, aproximar a comunicação, e aí, a partir daí, ter um melhor relacionamento que seja profissional. Não estou dizendo que precisam ser os melhores amigos, né? Porque nem sempre é possível, mas que a partir daí consigam ter um vínculo melhor de confiança, para que dentro da empresa eles consigam fluir melhor, tomar as melhores decisões, enfim, estabelecer um diálogo mais produtivo e eficaz. Perfeito, perfeito, Valéria. Realmente
habilidade é fundamental dentro de qualquer relação, Uhum. ainda mais falando de empresas familiares. E quem mais? Que não sei se é a Cris, a Juliana. Cris? Vou contar um caso recente. É o pai, uma mãe, fundadores, e 4 filhos. Ele já tem conselho consultivo instalado. Um filho me procurou para fazer um trabalho de governança familiar. Um trabalha na empresa e outros 2 não trabalham, têm carreiras paralelas, não querem nem saber do negócio. Do tipo, a gente quer vender. Então, primeiro a gente fez um trabalho de alinhamento, né? Primeiro contando o que é o trabalho de governança, o que eu faço realmente, depois entrevistas individuais com todas as pessoas, com essas 6 pessoas envolvidas. Eles já são mais velhos, já estão em fase de casamentos, uns quase casando, outros daqui a pouco vão casar. E aí eu faço uma devolutiva com eles, contando um pouco do que eu vejo ali. Alguns relutam um pouco, outros são mais abertos. Quem conhece um pouco mais de governança, geralmente esse tema é puxado pelos mais novos, mas isso não é regra, às vezes pode ser pelos mais velhos. Mas a pergunta é: como eu posso ajudar essa família a se estruturar melhor? Porque essas 2 pessoas que não querem se envolver têm até uma certa aflição de falar dos temas da família, não querem se envolver em nada, falam, não, toca vocês, eu não quero nem saber, eu não quero esse negócio para mim, eu nunca vou trabalhar aí. Então, qual é o trabalho principal? Primeiro, trazer todo mundo junto para falar a devolutiva, quais são as coisas que eu vejo, para ver se as minhas expectativas são as mesmas que as dele, então existe um alinhamento. Existe um trabalho inicial de fazer esse reconto da história, de trabalhar os valores, todo mundo junto. Depois, o próximo passo é montar o protocolo familiar com essas regras construídas às 6 pessoas. E depois, o próximo passo é contar para essas 2 pessoas que não estão envolvidas e não querem se envolver, que eles não precisam estar na operação do negócio para fazerem parte disso tudo. Eles podem ser acionistas preparados para isso, para cuidar desse negócio na hora que eles forem realmente sócios, e que sejam sócios contributivos, que eles consigam construir juntos, co-criar e trabalhar juntos. Então, esse trabalho, ele pode, e ele é feito em paralelo com as carreiras dessas outras pessoas. Então, independe se eu escolhi ser arquiteta, ou se eu escolhi ser música, ou se eu quero ser mãe, dona de casa, mas eu tenho que me preparar para tomar a decisão. Eu sendo uma acionista contributiva, porque na hora que a decisão estiver na minha mão, eu vou saber o que fazer. E aí compartilho com os irmãos qual é a decisão, qual é o melhor caminho. E isso vai tornando essa estrutura mais leve. Então, não é um só trabalho de família, porque isso chega a uma preparação que tem a ver com também essa família, mas quando os filhos, através dessas preparações, das estruturas jurídicas de proteção que existem, que a Juliana falou, que a gente possa encontrar o melhor modelo para aquela família e que essas pessoas que não estão envolvidas possam se envolver de coração. E é bonito de ver como é transformador isso, a partir das pessoas entenderem esse ponto, que não precisa estar na operação para estar junto, é transformacional, é lindo. Então, esse é um caso. E esse caso se repete muitas vezes, né? É o caso mais simples e é mais comum de se ver, que as pessoas não querem fazer a governança no começo, porque não sabem o que é a governança e como ela pode ser usada a nosso favor. E a partir do momento que é desconstruída, a informação chega, as pessoas vão entendendo seus chapéus, vão entendendo o papel atual e qual é o papel que eu vou ter em breve, e a estrutura vai ficando mais clara e as pessoas vão se sentindo muito confortáveis com isso. Acho que aí está a chave, né, das pessoas envolvidas confiarem nisso, porque assim elas se sentem mais confortáveis, elas vão trazendo, vão contribuindo, vão sentindo a vontade e ali depois vai seguindo a relação com mais conexão ainda em todos os sentidos, tanto familiar quanto a questão do negócio em si. Perfeito. Um dado que eu gosto muito de trazer é a transição da primeira para a segunda geração, ela é muito difícil. Só em torno de 30% das famílias conseguem passar de uma geração para outra. Quando a gente chega da segunda para a terceira, esse número cai mais ainda, cai para 10%, depois 3%. Então, olha o quanto a gente sai perdendo da gente não construir uma governança
para o tamanho da empresa, o que comporta naquele momento, para aquela determinada família, mas a gente precisa olhar, porque se a gente não olhar, a gente não vai ter sucessores, a gente não vai ter empresa, e eventualmente a gente não tem nem família. Então, esses dados são dados muito importantes, e sempre numa primeira conversa eu gosto de trazer esse dado, porque ele é uma sensibilização para a nossa importância. E tudo bem se a gente quiser vender a nossa parte, não tem problema. Mas eu tenho que vender quando ela estiver estruturada para que ela valha mais dinheiro. E é isso que a gente faz, a gente cuida para a gente ter um ótimo valuation a qualquer momento. Perfeito. E para não deixar isso respingar na própria relação familiar, porque normalmente quando dá um problema ali, reflete lá também. Então não é apenas falando do negócio, não apenas, mas não a nesse quesito e também envolvendo os outros. Perfeito, Cris. Obrigada. E você, Juliana? Eu já dei, assim, trouxe antes um caso prático, né? Mas eu acho que, só para pegar um gancho nisso que a Cris fala, que também não é este caso, a gente não está desenvolvendo esse projeto juntas, mas o que ela traz é exatamente o fortalecimento. Quando você fortalece, não existe essa teoria, né, dos 3 sistemas, essa estrutura da empresa familiar, tu não consegue fortalecer uma perna e não fortalecer as outras. É como um banquinho, né? Tem uma perna mais curtinha, ele vai ficar bambo. Então, Sim. ao fortalecer o sujeito como um bom acionista, um bom familiar que entende o papel dele, tem um repertório para saber ajudar a medir, né, se aquele negócio está indo bem, tem uma visão de mundo que daqui a pouco também vai dar uma contribuição para saber se aquela estratégia é a melhor estratégia. E na medida que tu vai enriquecendo esse repertório da família, escolhendo as pessoas mais adequadas, sejam familiares ou não, para tocar o negócio, você fortalece o outro também. Então, é muito comum, né, a gente ver a empresa familiar que desaparece, que entra num processo de crise ou é vendida, porque também, às vezes, a crise leva à venda do negócio, justamente, muito comum não, mas eu diria assim que esses números que a Cris traz, eles são a materialização disso, né? A família não estava forte, o familiar não estava claro, os papéis não estavam claros, e isso acabou desembocando lá do outro lado, lá no negócio. Então, a gente poderia aqui enumerar várias situações que, para cuidar do negócio, a gente, né, teria que fortalecer as pessoas, entender. É muito comum, por exemplo, na empresa familiar, as relações serem muito baseadas na confiança. Então, você tem um familiar lá, ou uma pessoa da sua confiança que está há anos desempenhando aquele papel, cuidando do financeiro. Ele está lá 10, 15, 20, 40, 50 anos, às vezes, fazendo a mesma coisa que ele fazia há 50 anos atrás, porque ele goza da confiança da família. Mas será que esse sujeito, ele é o melhor sujeito para ainda estar ali, né? Seja ele familiar ou não? Será que ele tem um repertório para um novo momento que a empresa está vivendo, um patamar de mercado que você precisa tomar decisões para o longo prazo é de 3 meses agora, né? Não é mais de 5 anos, Sim. de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Então, esse tipo de fortalecimento da atividade empresarial, olhando para a eficiência e eficácia, ele acaba contribuindo com o sistema da família, acaba contribuindo com o sistema da propriedade, e uma coisa vai puxando a outra. Então, eu poderia aqui, né, enumerar algumas situações em que a gente chega num negócio em que a família é muito empreendedora, tem muita vontade de crescer, mas ela está olhando só para trás, ela está olhando para a DRE, ela está olhando para o resultado do passado, ela não olha para frente, ela não tem um orçamento, ela não tem um fluxo de caixa projetado. Como é que ela vai sustentar todos aqueles sonhos, todos aqueles projetos, né? Como é que aquele negócio vai pagar a conta desses anseios da família? Então, a gente precisa tentar criar os instrumentos para proteger os 3 sistemas, fazer com que essas pessoas conversem, para que esse fortalecimento ele seja orgânico, as pernas se estruturem mais ou menos em simetria, né, ao mesmo tempo, porque não adianta ter um super negócio altamente rentável, extremamente competitivo, você tem uma família desfacelada, né, as pessoas não se falam, não se conversam, ao momento que isso repercutir lá, chegar, desembocar na empresa, pode ter certeza que vai dar problema. Então, eu acho que são, assim, exemplos práticos a gente poderia trazer em números, mas eu acho que a maior questão que a gente pode trazer para as pessoas entenderem é que são trabalhos e são visões complementares e que precisam estar, né, são drives que se conectam e que precisam estar conectados o tempo todo sendo revistos. Isso é processo, não termina nunca, né? Então, todo o tempo é um desafio para garantir a perpetuidade. Acho que isso é o grande legado, vamos dizer assim, que a gente poderia tirar dessa conversa, o grande entregável que nós poderíamos tirar dessa conversa para as pessoas que vão nos assistir. Que é importante olhar para as 3 coisas ao mesmo tempo, né? Família, propriedade e negócio, e que só a conversa, que é o papel, né,
comunicação que a Valéria traz é que vai viabilizar, né, o crescimento orgânico disso tudo para garantir futuro. Acho que esse que é o grande negócio, a grande questão aqui que a gente está tratando. Perfeito. Porque realmente nós mudamos a todo momento. Hoje a tecnologia traz uma mudança muito grande. Nós também estamos a todo momento repensando quais são o que eu vou escolher em função da minha fase, da minha prioridade desse momento. Então, como não repensar, como não parar para cuidar e acompanhar isso também falando da empresa familiar. Perfeito. Vocês colocaram assim temas excelentes aqui, trouxeram a expertise de cada uma. Realmente foi muito gostosa essa nossa partilha. E eu acabei nem falando para vocês antes, peço desculpa que se vocês precisarem de um tempinho para pensar, não tem problema. Mas eu gosto de terminar os encontros com indicação de filme, de livro. Vocês têm algum assim que pode ser relacionado com o tema ou indiretamente, mas que tenha trazido assim uma mudança, um insight? Fiquem à vontade para estar partilhando. Casualmente, eu tenho um aqui, ó. Consciência nos negócios, está aqui na minha mão. Tem muito a ver, do Fred Kaufman. Não é um livro novo, mas ele tem cada passagem fenomenal sobre a importância do diálogo, sobre tomada de consciência das empresas familiares. Eu estou assim muito bem impressionada. E aí, quando tu começou a falar do livro, ele estava aqui do meu lado, e digo, essa é a minha chance, vou falar desse livro. Encaixou. Encaixou muito, porque ele tem muito conteúdo. Dá para ler e reler algumas vezes, porque dá para extrair muito valor desse livro. Então, essa é uma dica, né? Uma sugestão, quem sabe. Eu vou indicar uma série, então, já que você foi no livro, eu ia indicar um livro, tem vários livros muito bons, mas eu vou indicar uma série. Nós três assistimos, um dia a gente vai fazer um podcast sobre ela, que chama Succession, da HBO. Eu imaginei que seria essa, porque é completamente o que a gente falou aqui, assim, em todos os sentidos. É uma família totalmente maluca, disfuncional, enlouquecedora, ali um passando a perna no outro, ninguém se comunica com ninguém, todo mundo quer passar a perna um no outro, todo mundo quer o poder, é uma coisa horrorosa, mas vale a pena, chega a ser hilário, porque as cenas são tão absurdas, mas isso é legal para a gente ver, porque quando a gente vai para o extremo, né, a gente vê que aquilo ali pode acontecer se a gente não cuidar, né? Então, eu recomendo essa série. Não, e ela é perfeita mesmo, porque traz esse olhar que posso não ter ainda, eu não estou naquela situação, porém, será que eu não estou caminhando lá? Será que eu realmente não estou fazendo boas decisões? Estou indo aonde eu gostaria ou estou construindo algo similar dentro das proporções? Perfeito. Ótimo. Eu vou recomendar, alguém deu uma dica no chat aqui que eu vou aproveitar. Um livro e um filme. Acho que a Cris escreveu. O livro, acho que, enfim, as pessoas talvez já tenham lido, mas eu estou lendo ele agora, porque na minha jornada como empresária, um dos temas que eu resolvi aprofundar nas últimas semanas é o planejamento com base em OKRs, né? Que para mim é uma forma interessante de estruturar o planejamento do meu negócio, e eu tenho estudado bastante, e uma das questões mais centrais é a questão do propósito. Então, eu recomendaria, não tem ele aqui, não está comigo, mas eu estou lendo, comece pelo porquê, o Simon Sinek, né, que é maravilhoso, né, tem o TED, aquele que todo mundo conhece, mas é um livro, assim, bem legal, e essa questão da teoria dos 3 círculos, ela serve para várias coisas, né, para estruturar, inclusive, esses dias fui escrever um texto e começar, vou estruturar, é uma metodologia, né? E eu acho que quando a gente fala em negócio, em empresa familiar, buscar a inspiração que levou aquela família a estabelecer um negócio que preenchia um espaço de mercado é um dos grandes, né? Que se conecta, então, a esse propósito, e buscar também os valores da família, eu acho que é um dos grandes diferenciais, assim, uma das grandes vantagens da empresa familiar é justamente isso, a fortaleza dos valores, né? Como isso está no sangue, está entranhado no DNA, então acho que tem que fortalecer muito isso, e eu acho que a leitura desse livro, ela contribui. E a dica do filme é a Família Gucci, né? Que é uma versão um pouquinho, né,
trágica também, né? Mais curta do que a série, porque a série é maravilhosa, mas são mais capítulos, mas tem que assistir. Quem lida com esse tema de família empresária, família Good, é obrigatório, assim, é requisito. Precisa muito assistir esse filme que conta exatamente isso, né? Como os conflitos, eles desembocam no negócio e vice-versa, né? E é isso, assim. E como trazer pessoas de fora, às vezes é bem desafiador, né? Integrar alguém a esse seio da família pode gerar problemas, se for feito de uma maneira mal endereçada. Perfeito, adorei as indicações. Algumas eu já vi, já li, outras não, então já coloquei aqui na minha lista. Deixei aqui na indicação para as pessoas que estão nos assistindo. E esse momento agora eu já coloquei também a rede social de vocês para quem está nos assistindo poder conhecer mais sobre esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Na descrição do vídeo tem o podcast de vocês. E eu quero saber se vocês têm mais alguma indicação no sentido de como chegar até vocês, ou pode ser pelas redes sociais? Como que vocês preferem? Redes sociais são um ótimo canal, estamos aí, né? Então, perfeito. Quero agradecer imensamente por essa riquíssima partilha de vocês. Foi uma delícia esse nosso bate-bola. Foi muito gostoso conhecer sobre o olhar, sobre a experiência de cada um de vocês e perceber como, na verdade, está realmente tudo interligadíssimo. Porque não tem como uma empresa familiar funcionar bem se ela não tiver clareza em relação às suas regras, aos seus combinados, que é o que a Cris trabalha tanto. E também a segurança jurídica, a negociação que a Juliana colocou e a teia que liga tudo isso, que é a comunicação que a Valéria trabalha. Então, o trabalho de vocês é excelente. E se alguém tiver interesse em buscar isso, vocês também trabalham em conjunto? Conta um pouquinho para fechar esse nosso encontro maravilhoso. Sim, nós trabalhamos em conjunto. Entra comigo, Cris. Entra. A gente abriu o microfone juntas, né? Nossos trabalhos são 100% complementares. Valéria, com você. Nós trabalhamos sim em conjunto, mas é claro, sempre depende da necessidade da empresa, né? Então, se muitas vezes a Cris entra para fazer os protocolos e vê que há uma necessidade de melhorar a comunicação, então ela me contata, me chama, a gente conversa e entra com um trabalho conjunto, ou dependendo do momento da família, da empresa, o trabalho é com a Juliana, e aí ela, da tomada de decisões, de conversas difíceis, me chama, e aí eu faço um trabalho junto, então vai depender do momento da família ou da empresa, o que vai ser necessário, né, nesse diagnóstico que a gente vai ver se vai ser uma, duas ou as três, né, que vão poder entrar para contribuir para o propósito que é a longevidade da família empresária, né? Então é isso, assim, é um jogo que a gente vai montando esse quebra-cabeça conforme a necessidade da família. Mas só complementando, a Juliana e eu, a gente tem uma brincadeira entre nós que o trabalho da Valéria é o mais legal da comunicação, porque todo mundo precisa aprender a se comunicar. Então, a gente brinca que, assim, às vezes a gente pode não querer que venha em grupo, mas a Valéria tem que vir, porque quando a gente se comunica, as coisas vão começar a fluir melhor. E a gente precisa comunicar melhor. Todo mundo precisa dessa... Às vezes as pessoas falam, me deu super bem com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, mas às vezes as coisas podem ficar confusas, né? E podem não parecer. Então, o trabalho da Valéria é fundamental. É verdade, a comunicação. Vou para apoiar, né, Alessandra? Tô junto. Me leva na maletinha aqui, ó, eu tô junto em todas, tá? É isso aí. É que não tem como, a comunicação é a base. Não dá para trabalhar qualquer coisa se não tiver um mínimo de comunicação construtiva ali no meio, senão já começa um gap gigante e as coisas não vão fluindo. Perfeita. Adorei essa partilha com vocês. Oi, Juliana. Desculpa, é a base e o gargalo, é o grande desafio, né? E é um idioma assim que as pessoas não falam, elas não sabem usar. Acho Exato. bem importante essa fala desculpa te interromper que já estava concluindo, mas a fala o grande desafio da família empresária é a comunicação intergeracional, né? Transversal, colateral, de todos os lados. Acho que esse é o tema, assim, do momento. O resto tudo é consequência. Se a gente conseguir endereçar isso, vai fluir. Não adianta querer, foi aquilo que eu falei antes, não adianta querer vir com estruturas prontas se elas não forem conversadas e negociadas. Então, a conversa é o ponto de partida e o
Obrigada também. Perfeito. Realmente não tem como não trabalhar isso. E o pior é quando as pessoas nem sequer identificam que há essa falha. Não tem essa consciência. Então tá ali, não, como a Cris colocou, não, me comunico bem, mas não consegue falar sobre temas difíceis. Me comunico bem. Não, mas falou em dinheiro, coisa não flui. Então, pera, a gente precisa trabalhar essa comunicação para conseguir realmente avançar da melhor maneira para todos. Senão, uma hora essa bomba explode. Alguns falam, mas eu prefiro não, eu fico na minha. Mas uma hora aquilo explode. O ficar na minha não vai deixar de acontecer. O problema está ali, a situação está ali. Então, realmente a comunicação não tem como fugir. É um trabalho transversal. E é por isso que, agora fazendo um gancho para a gente fechar aqui, o Rio Alegro, que é o projeto social onde a parte que eu sou responsável é justamente a mediação escolar, a gente trabalha muito a comunicação com as crianças, porque quando a gente muda na base, a coisa flui completamente diferente. A gente não precisa desconstruir para construir, que acho que aí é uma das maiores dificuldades quando a gente trabalha com adultos, vocês não acham? Perfeito, isso mesmo. Quanto mais a gente conseguir trabalhar essas competências socioemocionais cedo e desenvolver essas habilidades de comunicação, menos a gente vai ter dificuldade lá na frente. É isso aí, Alessandra, muito bem. São A Valéria tem profissionais já preparados, né, para o mercado depois. Oi, Cris. Isso aí. A Valéria tem uma frase que eu escutei há pouco tempo dela e eu peguei isso para minha vida, que nós somos analfabetos sentimentais. E é isso, a gente precisa aprender a definir o que a gente está sentindo, né? E falar sobre isso. Então é isso. Alessandra, muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com você. Prazer enorme estar com a Juliana e com a Valéria de novo. Eu que agradeço por essa partilha maravilhosa. Muito, muito obrigada. A gente continua em contato e olha que já estou realmente querendo marcar um outro encontro para a gente falar sobre os projetos sociais, que eu fiquei curiosa para conhecer mais sobre a atuação de vocês. E obrigada de coração, contem comigo nessa caminhada e vamos continuar partilhando pelas redes sociais, e o online é lindo porque permite isso, né? A Cris está em São Paulo, Valéria e Juliana no Rio Grande do Sul, eu aqui na Europa agora, e a gente consegue, mesmo confuso com tudo, estar assim tão próxima, nos conectando através dos nossos valores, nossos propósitos em comum. Então, obrigada de coração. E agradeço imensamente a quem nos escutou aqui até o final. Eu tenho certeza que saiu com a cabeça assim, refletindo como conseguem colocar isso em prática dentro da empresa que atua, ou alguém que conhece, porque não tem como. Mais de 80%, quase 90% das empresas do Brasil são familiares, então a gente ou faz parte ou conhece alguém que faz parte. Então tem que realmente divulgar esse conteúdo para mais e mais pessoas conseguirem trazer de uma maneira sustentável, trazer qualidade de vida, tanto para o negócio quanto para a família. Obrigada de coração. E até o próximo vídeo. Obrigada.